Olá a todos, boa tarde. Eu sou o Heitor Dias, do Marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Termostatos Universais Danfoss, com o engenheiro Oswaldo Maestrelli e Kézia Gomes, engenheira também da Danfoss. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos nós, espectadores, e agradecemos pela presença de todos. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir podem estar situadas em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar suas perguntas. Em seguida temos informações adicionais sobre o tema e alguns casos de links para downloads dos materiais que estarão no webinar. Centralizado você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo o campo. À direita estão disponíveis informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Se estiver habilitado, você poderá agendar uma reunião com o próprio time de vendas. Na parte inferior da sua tela, você poderá disponibilizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, pesquisa de satisfação e o certificado ao final do webinar. Agora alguns avisos sobre o nosso webinar. Pedimos que ao finalizar o webinar responda a nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao final desse webinar. Agora eu passo a palavra para a nossa engenheira de vendas, Kézia Gomes, para que ela possa seguir com a apresentação. Muito obrigado e um ótimo webinar. Boa noite, obrigada, Heitor, pela palavra. Boa noite a todos. Vou apresentar para vocês só um minuto, por favor. Vocês estão vendo a tela inicial dos termostatos? Perfeito, obrigada. Boa noite, muito prazer. O meu nome é Kézia Souza, eu sou engenheira da Danfoss e vou falar um pouquinho para vocês sobre os termostatos universais, que é da nossa linha de produção, da nossa Product Line 7, da nossa linha de produtos 7. Vou iniciar falando para vocês sobre a nossa agenda. Então, nós vamos falar um pouco sobre os termostatos em números. Vou mostrar para vocês a fábrica de termostatos da Danfoss. Vamos mostrar também o termostato montado. Vou falar um pouquinho das aplicações, das certificações internacionais que nós temos. Vou falar um pouquinho das características comerciais, do value proposition, dos benefícios comerciais. Vamos falar dos acessórios, da temperatura de trabalho dos termostatos, da quantidade e o lead time, e teremos um espaço para as dúvidas. Quem quiser já pode ir passando as dúvidas pelo chat que nós respondemos aqui ao vivo, e no final também nós vamos abrir para as dúvidas. Então, começando a falar aqui um pouquinho dos termostatos em números para vocês. Os termostatos da Danfoss são produzidos na Eslováquia, na cidade de Zlatimoravy, e essa nossa planta atende a demanda global. Já são 65 anos de experiência na fabricação de termostatos eletromecânicos. Para vocês terem uma ideia, em 2021, a nossa fábrica ultrapassou 445 milhões de peças produzidas. Muita, muita peça. E a capacidade da nossa fábrica é de produzir 5 milhões de peças anualmente. A nossa fábrica tem um alto grau de produção, um alto grau de automação, e até por causa disso, o nosso índice de falha é muito baixo. Nos últimos anos, não chegou a 20 peças por milhão. Aqui
Deixa eu mostrar no pointer para vocês. Aqui nós temos um distrito industrial que fica na Eslováquia e a Danfoss está aqui no canto. Tá? Nessa fábrica, nós temos 160 funcionários trabalhando entre produção e administrativo. Aqui eu posso apresentar para vocês algumas máquinas que nós temos, né, nessa fábrica. Como vocês podem ver, tem um alto grau de automação e pouquíssima intervenção humana. Tá? Eu vou passar depois por mais algumas fotos, mas aqui vocês já podem ver como as máquinas são bem automatizadas, como a produção é bem automatizada. Aqui nós temos a máquina que faz a carga de gás no termostato. Aqui tem o tubo capilar do termostato e aqui a máquina que faz a carga de gás. Tá? Aqui também nós temos máquina de carga de gás. Aqui eu apresento para vocês nossa máquina que faz o teste final dos termostatos. É um teste que acontece em poço frio e quando um termostato não funciona adequadamente, a luz se acende e esse termostato é retirado da linha de produção. Esse teste ele é feito de forma amostral. Tá? Mesmo assim, nós temos um índice de falha muito baixo. Já que nessa máquina nós temos a calibração. A nossa calibração é feita de todas as peças. Então, 100% das peças são calibradas. Aqui no termostato existe um orifício em que a máquina ela adentra e faz a calibração de todos os termostatos. 100% são calibrados. Aqui eu mostro para vocês a nossa linha de calibração e gravação do termostato. Depois da calibração, nós fazemos a gravação e na gravação vem algumas características como código, lote de produção, temperaturas eles ficam gravados mesmo na peça. Por que eu friso isso? Alguns fabricantes colocam só um adesivo na peça e esse adesivo pode sair. No caso das nossas peças, as informações ficam gravadas. Então, vocês sempre vão ter essa informação na própria peça. Falar um pouquinho para vocês das aplicações dos nossos termostatos. Nós utilizamos eles tanto em refrigeradores domésticos quanto em comerciais. Então, tem expositores comerciais, tanto verticais quanto horizontais. Então, aqui eu mostro para vocês um refrigerador de uma porta. Aqui um bebedouro, que nós utilizamos também esses termostatos universais em bebedouros. Utilizamos também chest freezer, ou freezers horizontais, ou sorveteiras, que são aqueles freezers que têm a parte de cima transparente, para sorvetes e picolés. Utilizamos também em bottle coolers, que são esses refrigeradores com a porta transparente para que os clientes vejam as bebidas. Utilizamos em caves de vinhos, bebedouros e utilizamos também em máquinas de gelo. Mostrar aqui um pouquinho para vocês das nossas certificações, que são certificações internacionais. Os termostatos Danfoss atendem a todas as certificações internacionais que existem, que são aplicáveis. A nossa fábrica ela tem as certificações ISO e os termostatos têm as certificações tanto na Europa quanto no Canadá, Rússia, Cazaquistão, Belarus e Ucrânia. Agora eu vou passar para o meu colega Osvaldo, ele vai falar um pouquinho mais em detalhes de como é o nosso termostato.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado, Késia. Realmente a nossa fábrica é bem interessante lá na Eslováquia. Espero um dia poder visitá-la lá também com clientes aí. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora da parte técnica do produto, tá? Na verdade, o que é um termostato? Ele é um controlador de temperatura extremamente simplificado, né? É o nosso portfólio de entrada, onde se trata de controle de temperatura. Basicamente, ele é o quê? Ele é uma chave elétrica, tá? Controlada pela temperatura que ele sente através dessa parte sensível dele, que a gente chama de bulbo, tá ok? Então, para a gente entender melhor como ele funciona, a gente pode dividir ele em 3 conjuntos, tá? O conjunto hidráulico, conjunto mecânico e o conjunto elétrico. São essas 3 partes que eu estou frisando aqui para vocês, ok? Em detalhes, a gente vai ver à frente desenhos aí em corte para vocês entenderem melhor cada um desses conjuntos. O primeiro conjunto é o conjunto hidráulico. Basicamente, ele é composto por o quê? Por um tubo capilar, tá? Que é essa parte aqui, certo? Ele é soldado e lacrado e associado a uma sanfona, que é essa parte que nós estamos vendo aqui do lado. E dentro desse bulbo, pessoal, existe um gás de refrigeração, que pode ser o hidrocarboneto, o R290, ou algum outro gás, como o R134A, até uma mistura de ambos aí, certo? Então, qual que é a função do conjunto hidráulico? Ele transforma a grandeza temperatura, inicialmente em pressão, e depois em força, em movimento, contra o sistema mecânico. Então, esse bulbo que nós estamos vendo aqui, ele vai estar exposto na região do refrigerador onde deve-se tomar a temperatura, e com a expansão e contração do gás que está aqui dentro, essa pressão é transformada em movimento aqui da sanfona, tá ok? Esse movimento aqui, ó, é nesse sentido aqui, tá? Para cá e para cá. E esse movimento vai ser comparado com a força do sistema mecânico, que é o próximo conjunto que a gente vai ver, ok? Esse corpo aqui já faz parte da carcaça do termostato, então é um chassi de fixação da sanfona, ok? Tanto o bulbo quanto a sanfona, eles são feitos de cobre, o material é cobre, e o bulbo é um cobre com estanho, para proteger contra a corrosão, tá? O segundo conjunto é o conjunto mecânico, já é um pouquinho mais complexo, tá? Até porque todo termostato, pessoal, ele é mecânico, tá? Embora ele receba energia elétrica, né, para fazer a interface com a carga a qual ele está controlando, que pode ser o compressor, um ventilador ou qualquer outra coisa, o termostato ele é um componente totalmente mecânico, tá? Então, o que nós temos aqui no conjunto mecânico? Nós temos todas essas peças aqui, tá? Essas pequenas peças que são basicamente pecinhas de mecânica de precisão, ok? Tá? A mola principal, que é um conjunto importante aqui, ó, é essa peça que eu estou destacando aqui em vermelho para vocês. Essa mola, ela oferece uma força de oposição ao sistema hidráulico. Então, o conjunto dessas duas forças vai causar uma resultante que vai fazer com que essa pecinha aqui, que é o isolador do braço principal, essa pecinha se movimente aqui, ó, para cima e para baixo, acionando o próximo conjunto, que é o conjunto elétrico, ok? Aqui a gente pode ver também, ó, na parte superior, o eixo do termostato, tá? Que é aquela parte onde a gente coloca o botão. Tá vendo aqui, pessoal? É no eixo que a gente insere o botão, tá? É justamente essa parte que a gente está vendo aqui, destacada na parte de cima da imagem. Então, vamos à frente. Vamos agora para o conjunto montado aqui, tá? Então, eu estou vendo um termostato sem a carcaça dele. O que nós temos aqui, pessoal? Ó, nós temos já o bulbo desse lado, a sanfona está por aqui, ó. A mola principal é justamente essa peça aqui, ó, que quando ela está em movimento, em funcionamento, ela se curva, né? Aqui nós vemos o primeiro parafuso de calibração do termostato, tá, ok? Isso aqui é calibração de fábrica, tá? Não é para o usuário final mexer. O que o usuário tem acesso é apenas o eixo, que está aqui embaixo, ó. Ok? Daí sim, o usuário ali, o dono do equipamento, ele rotaciona esse eixo, né?
através do botãozinho aqui, que é fornecido também no kit de serviço, tá? E aí sim ele tem o ajuste da temperatura conforme a necessidade dele, tá? Então, o conjunto de forças aqui é o seguinte, é a sanfona empurrando para cá, ok? Ó, a sanfona fazendo força para cá quando esse gás dilata, e a mola principal empurrando para cá, certo? A resultante dessas duas forças faz com que esse isolador aqui, essa pecinha marrom, ela tenha um movimento vertical, ela sobe. E ela subindo, pessoal, ela vai acionar o terceiro conjunto nosso, que é o conjunto elétrico, que é justamente o conjunto que faz interface com a carga, no caso o compressor, por exemplo. Então aqui nós temos uma vista lateral do conjunto elétrico, já é possível verificar aqui ó, o terminal de conexão, certo? É justamente aqui nesse terminal que você vai conectar o chicote elétrico do seu refrigerador, do seu bebedouro, certo? Então qual que é a função do conjunto elétrico? Ele é responsável por ligar ou desligar os contatos elétricos em função da posição do isolador, ou seja, em função da posição dessa pecinha aqui, ó. Ok? Então, essa pecinha subindo ou descendo, ela vai fazer o acionamento dos contatos elétricos que estão aqui dentro, tá? Existem termostatos que são apenas um contato elétrico, então é um contato aberto ou fechado, e existem outros modelos que podem ter aquele tipo de chave SPDT, que é o Single Pole Double Through, certo? Então, você liga um compressor e desliga um ventilador ou desliga uma resistência, liga um acionador tipo luminoso, um sinal luminoso quando o compressor está funcionando, tudo isso é possível, tá? No caso dos termostatos que nós estamos trazendo aqui nesse evento, são termostatos mais simples, apenas para as aplicações que a Késia explicou anteriormente, tá? Onde nós temos apenas um contato ali aberto e fechado, ok? Então, dentro aqui do conjunto elétrico, a gente tem todas essas pecinhas aqui que a gente vai ver mais à frente, tá? Eu deixei frisado aqui em amarelo uma observação, pessoal, que aqui, ó, nessa posição aqui do conjunto elétrico, existe um pequeno parafuso que é visível pela parte de fora do termostato. Porém, esse parafuso, ele é para ajuste de fábrica. Então, não é para o usuário final, ou mesmo para o técnico de refrigeração que vai na loja buscar um termostato nosso, não é para esse técnico atuar nesse ajuste aqui, achando que vai resolver o problema do refrigerador, que não está gelando muito, ou um evaporador que está congelando. Então, a gente recomenda veementemente para que o usuário ou o técnico não atuem sobre esse parafuso, tá? De forma desordenada, sob o risco de perder o termostato. Uma vez que você mexeu e quer voltar na posição anterior, você não vai conseguir voltar, porque isso é feito um ajuste em fábrica, e aí você vai perder a peça. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha no conjunto elétrico, mais no detalhe. Aqui a gente tem o famoso isolador, que eu já mostrei ali nos slides anteriores, é uma pecinha de plástico. Por que ela é de plástico? O pessoal que está assistindo já deve saber. Porque essa peça, ela faz a interface entre a parte que passa a energia, certo? A parte de contato aqui que passa a energia elétrica, da parte que não passa energia elétrica, tá? Então, em funcionamento, se você colocar a mão no termostato, não tem problema nenhum, ele é totalmente isolado, tá ok? Então, por isso que essa peça é de plástico, ela justamente isola o termostato da parte viva, vamos supor, tá ok? Vamos dizer assim. Aqui embaixo, pessoal, é o parafusinho de ajuste do diferencial. Notem que ele atua sobre a força de uma das molas que a gente tem aqui nesse conjunto. Então, por isso que esse ajuste é crítico, tá? Você não pode mexer nele de forma aleatória, porque você vai descalibrar todo esse conjunto aqui, e uma vez isso descalibrado, você vai ter um termostato que não é mais funcional, tá ok? Se tiverem dúvidas aí, pessoal, por favor, vão escrevendo para a gente, vão deixando aí na caixa de entrada nossa aqui, que a gente vai respondendo e a gente compartilha com todos os participantes também, tá bom? Aí todo mundo aprende aí. Aqui sim, temos o termostato montado, pessoal, tá? É uma vista em corte dele aqui. Então, aqui, novamente, ó, a gente tem o eixo aqui em cima, certo? Aquele eixo que o usuário tem acesso, tá? Que é essa peça aqui, ó.
gira de um lado para o outro aqui, conforme o ajuste de temperatura é necessário para a aplicação, tá? Aqui do meu lado direito, aqui nós temos os terminais de conexão, ok? Aqui à esquerda o bulbo, que está em corte, tá, pessoal? Esse bulbo aqui, no caso dos termostatos da Danfoss, ele tem um processo de lacre muito bem feito, muito caprichado, à prova de falha. E detalhe, a ponta do bulbo não incrementa o diâmetro do tubo capilar, diferente de alguns concorrentes nossos, onde você tem espécie de uma bolinha aqui na ponta, certo? Mostrando que essa peça não é inserida, não pode ser inserida num tubinho muito estreito. Então, o termostato da Danfoss é diferente, ele permite que você coloque ele montado dentro de um tubinho. É muito comum em refrigeração doméstica, onde você tem atrás do painel plástico ali, você tem um tubinho, que é justamente um tubo guia onde entra o termostato. Então, os nossos termostatos universais, eles se encaixam em qualquer tubinho de qualquer refrigerador que seja necessário fazer a reposição, ok? Mais alguns detalhes aqui, pessoal, não querendo ser repetitivo. Mais um parafuso de calibração aqui, que é a calibração de faixa. Aqui está o outro parafuso de calibração, que é a calibração de diferencial. Aqui nessa parte central a gente vê o isolador, que é aquela pecinha plástica, tá? E aqui, ó, curvada já aqui, ó, em arco aqui, ó, a gente vê a mola principal, ok? Então, esse é o termostato, pessoal. É uma mecânica fina, muito bem elaborada, tá? Uma coisa que ao longo dos anos foi sendo aprimorada pela Danfoss, né? Então, a gente pode falar aí com toda a segurança que a gente tem o melhor termostato do mercado hoje, ok? Aqui uma vista explodida, pessoal. Para quem gosta de mecânica, isso aqui é um prato cheio, hein? Então, tem o termostato todo desmontado. Vocês imaginem a complexidade, né? Para o pessoal comprar todo esse material, administrar tudo aqui, pecinha por pecinha no estoque, para depois integrar naquelas máquinas ali que a Kézia mostrou, para a gente ter o termostato inteiro montado, certo? Então, aqui estão todas as peças. Ó, a sanfona aqui, pessoal, estou destacando algumas aqui, tá? Componentes principais, a sanfona. Novamente aqui, ó, a mola principal, o isolador, que é uma pecinha bem importante. Aqui está todo o conjunto elétrico, certo? Com o seu parafusinho de calibração aqui, ó, certo? Aqui está o eixo é uma peça usinada, né? E depois ela é cravada mecanicamente aqui no came, né? A gente falou do came anteriormente. O came é o que, na verdade? O came é uma peça cilíndrica excêntrica. Então, você girando o eixo, o termostato aqui, você oferece maior ou menor força para a mola principal através do came. E aí, a mola principal vencendo a força do conjunto hidráulico faz com que o termostato desligue mais tardiamente, ou seja, o compressor trabalha mais. E aí você tem uma temperatura mais baixa no compartimento que está sendo controlado. Esse é o segredo do negócio. Entendeu? Então, as operações nossas lá na fábrica, elas são basicamente todas automatizadas, tá? Existe apenas uma intervenção humana no processo para fazer a montagem desses suportezinhos aqui que são oferecidos, tá? Estão inclusos no kitzinho que a gente está vendendo nos nossos canais de distribuição. Basicamente é aí que entra a intervenção humana aí. Todo o resto do processo, como a Kézia já mostrou, é todo feito em máquinas, tudo automatizado. Eu tenho informações lá do pessoal de produção nosso da Eslováquia que a cada 1 minuto e meio é possível montar um termostato completo, tirando a parte de calibração e teste. Mas a montagem é feita em 1 minuto e meio, monta-se um termostato completo. É bastante interessante. A título de curiosidade, pessoal, até 2007 a gente tinha uma fábrica de termostatos Danfoss aqui no Brasil. Essa fábrica encerrou as operações em 2007 e aí foi transferida para o mercado asiático, ficou um tempo lá e hoje ela está lá no leste europeu, na Eslováquia. Tá? Uma fábrica na região aqui de Campinas, interior de São Paulo. Aqui fotos reais dos componentes, tá? Anteriormente eram desenhos, então novamente aqui, ó, vou destacar alguma coisa aqui ao came, que eu te falamos aqui que é uma peça cilíndrica, excêntrica.
a mola principal, aqui novamente, uma peça bastante importante, porque é um metal temperado, né, pessoal? Ele tem que ter uma força constante, trabalha ali na região elástica do metal, né? Aqui a sanfona, novamente aqui destacada, certo? Vão mandando as suas dúvidas aí, viu, pessoal? Eu gosto de responder dúvidas de vocês no final aí. O parafuso de calibração, tá aqui, ó, certo? E o restante são peças da carcaça do termostato, né? Peças plásticas. Notem que o conjunto elétrico, basicamente, ele é envolvido por peças plásticas, porque ele é a parte viva do termostato, passa energia nessa parte. Então, ele é todo isolado por plásticos, certo? De forma que a carcaça do termostato, embora metálica, ela fica totalmente isolada, ok? Olha que bacana o portfólio da Danfoss, ele compreende não só o termostato em si, né, como talvez algum dos nossos concorrentes só ofereçam o termostato, mas não, a Danfoss tem uma linha de produção completa, então a gente também oferece todos esses acessórios que vocês estão vendo aqui. Inclusive aqui a gente tem um exemplar aqui de uma caixinha de termostato que vai ser vendida, que já está à venda nos nossos canais de distribuição, que são os nossos termostatos de serviço, termostatos universais. Então, o técnico recebendo essa caixinha, ele vai ter todos os acessórios ali dentro, independente se ele vai aplicar ou não, mas os acessórios já estão ali na mão dele, certo? A gente vê alguns concorrentes que não têm essa qualidade, né? O concorrente só oferece o termostato ali, mas aí no caso, se um botãozinho ali da geladeira da dona de casa quebrou, e o técnico vai lá com o termostato de reposição do concorrente, a geladeira da dona de casa vai ficar sem o botão, certo? Porque não tem o botãozinho dentro do conjunto que é oferecido pelo fabricante. No caso da Danfoss, não. Vai vir um botãozinho na cor branca aqui, que o técnico vai poder colocar no eixo do termostato e deixar a geladeira ali perfeita, completinha. Tá? Mesma coisa para um bebedouro, enfim. Então, a Danfoss tem toda essa flexibilidade para oferecer esses acessórios também como parte da solução de termostato, né? Entregando ao cliente uma solução completa, certo? Aqui, a gente está mostrando para vocês, nós tiramos dos nossos documentos de engenharia, o que vai compor os acessórios, né? As peças que vão vir dentro dos termostatos de serviço, os termostatos universais. Então, a gente vai ter o próprio termostato, né, que é essa peça maior, certo? Nós vamos ter, pessoal, dois terminais elétricos aqui, na verdade, isoladores de terminais do tipo Faston, né? Vai estar incluso na caixinha dois isoladores elétricos, tá? Para Faston 6.3 milímetros. A gente vai ter um suporte, tá? Um suporte universal, que esse suporte ele pode ser montado tanto na vertical, ali no corpo do termostato, como na horizontal. Então, dependendo da necessidade ali na montagem do bebedouro, do refrigerador, o técnico decide se ele monta esse suporte na vertical ou na horizontal. Tá? Por isso que ele é totalmente flexível. Você pode fazer a montagem que quiser, basta você remover essa porquinha aqui, ó. Aí você gira o suporte na posição que você quer montar e reaperta, tá ok? Vai estar incluso também o botão, tá aqui em cima, uma escala de temperatura, eu tenho até um aqui para mostrar para vocês. É uma pecinha de alumínio muito bem acabada, ela vai estar dentro da caixinha, tá? E ela tem uma numeração aqui de 0 a 7, certo? Que aí vai estar associado à temperatura de funcionamento do termostato naquela determinada aplicação, ok? Isso vai estar incluso na caixinha também. Além dos dois parafusinhos aqui de fixação. Vão estar inclusos também. Então, a solução é completa. O técnico leva essa caixinha lá na casa do cliente, certo? Adquiriu isso num distribuidor da Danfoss, leva isso lá na casa do cliente e não vai faltar nada para ele montar. Né? Com uma simples ferramenta ali, uma chave Phillips no caso, ele remove esse parafusinho do termostato anterior e monta o suporte aqui no termostato da Danfoss, coloca o bulbo ali no tubo guia do equipamento, né, do refrigerador. Enfim, a gente tem a solução ali montada, em questão de minutos ali, o refrigerador volta a funcionar normalmente.
tá ok? Então aqui estão até os códigos que compõem essa solução, porém agora nesse primeiro momento a Danfoss está aumentando o portfólio de termostatos disponíveis no mercado de distribuição com mais 3 códigos, tá ok? A gente vai apresentá-los na sequência aqui para vocês entenderem melhor. Isso aqui também, ó, pessoal, é uma informação do nosso datasheet de produto, tá ok? Eu vou explicar para vocês bem no detalhe. Então, o primeiro termostato que nós vamos falar aqui é o final 7101. Então, o que você vai ter de necessidade? Se você tem um bottle cooler ou mesmo um bebedouro e está precisando de um termostato para reposição, você vai num distribuidor da Danfoss e fala assim, olha, por favor, vendedor, eu quero um termostato 077B7101 da Danfoss. E ele vai te dar esse termostato aqui, que vai estar naquela caixinha, como vocês viram aqui atrás, ó, certo? Ele vai te entregar uma caixinha dessa. No caso do 7101, aqui a gente tem um gráfico que mostra a curva de temperatura dele. Como é que funciona aqui? Aqui no meio a gente tem um envelope, né? A linha de cima seriam as temperaturas de desliga desse termostato e a linha de baixo é a temperatura de liga, ok? Então, o termostato funciona dessa forma aqui. Eletricamente, ó, você tem aqui os terminais 3 e 4 conectados, por exemplo, ao compressor do refrigerador ou do balcão refrigerado ali, certo? Então, o contato fechado, você tem o circuito elétrico fechado e o compressor está funcionando. O compressor está funcionando, ele vai baixando a temperatura. A hora que a temperatura chegar em 1,5 positivo, essa chave elétrica aqui, ela abre. Essa chave elétrica abre e aí, naturalmente, a temperatura vai subindo. A temperatura subindo e atingindo aqui 5 graus positivos, novamente o ciclo se repete. Essa chave fecha, certo? Essa chave fecha novamente e o termostato e o compressor volta a funcionar. Isso quando o eixo está posicionado totalmente na posição mais fria, que é totalmente no sentido horário, ok? Então, girando o eixo aqui totalmente no sentido horário, você vai ter o termostato respondendo nas temperaturas da posição cold, ok? Aí, girando o termostato no sentido anti-horário, você vai ter as temperaturas mais quentes, ok? Ou menos frias, vamos dizer assim. Então, nessa posição, esse termostato vai funcionar desligando o compressor a 12 graus e meio e ligando o compressor a 9 graus. Então, a gente consegue interpretar aqui que o diferencial está em torno de 3 graus, ok? Essas são as informações pertinentes, aí, bastante técnicas que o pessoal de reposição tem que saber na hora de comprar o termostato correto, tá? Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte, o bulbo desse termostato, ele tem um comprimento de 1.200 milímetros, ok? Se ele for montado num evaporador onde esse bulbo estará em contato físico com o evaporador, você tem que manter um contato mínimo de 100 milímetros, tá? Para que o termostato tenha sensibilidade e responda nessas temperaturas que a gente está vendo aqui no gráfico, tá ok? Se ele for usado como um sensor de ar, ou seja, ele não vai ter contato físico, o que eu estou dizendo é que essa parte aqui, ó, não vai ter contato físico com o evaporador, ele vai ficar no ar, ele só vai receber um fluxo de ar frio aqui. Então, o comprimento de exposição desse bulbo a esse ar frio tem que ser de 2 vezes 100, ou seja, de 200 milímetros. Ok? Isso é um detalhe importante, pessoal, porque às vezes você vai lá, põe o termostato para funcionar tal, e ele não responde. É um termostato que ou mantém o compressor 100% do tempo ligado ou 100% do tempo desligado, ele não cicla. Pode estar vinculado a esse requisito aqui, que é o comprimento mínimo de exposição do bulbo ao compartimento refrigerado. Então, é importante ter essa informação. E para cada modelo, isso muda, tá, pessoal? Vamos ver agora o próximo modelo que a Danfoss está trazendo, que é o 7102. Está aqui, ó. O 7102, ele já é para uma aplicação de baixa temperatura, como a Kézia falou lá anteriormente. Então, ele é para gabinetes de sorvete e para freezers, ok? Então, vocês notem aqui, ó, que na posição mais fria de funcionamento dele,
as temperaturas de ciclagem vão ser o quê? O compressor desligar a menos 24,5 e ligar a menos 18, certo? A gente sabe que um sorvete bem acondicionado, ele não pode estar muito acima de menos 18. Então, esse termostato aqui ele é adequado para uma aplicação, para uma conservação de sorvete ou um balcão congelado, por exemplo. Ok? E, novamente, aqui mostra a conexão elétrica desse termostato com o refrigerador ou com o equipamento. Ele tem 2 terminais só apenas, tá, pessoal? 2 terminais, que são esses daqui de baixo, que a gente está vendo aqui, ó. Vou pôr na câmera aqui para verificarem, ó. 2 terminais aqui. Esse terminal de cor prateada, que está vinculado à carcaça do termostato, ele é o aterramento, pessoal, tá? Então, esse componente, ele precisa ser aterrado. Tá? Para garantir a segurança para o usuário, você tem que aterrar o termostato, assim como você aterra também o compressor do refrigerador, ok? Então, por isso que esse termostato também vem com terminais de aterramento. Mas os terminais vivos são os terminais 3 e 4, que estão gravados na própria peça. No caso desse termostato aqui, o comprimento dele é de 1.200 milímetros, tá? O comprimento mínimo de exposição para contato, 95 milímetros. E, novamente, se ele for usado como sensor de ar, 2 vezes 95 milímetros. 2 vezes LS aqui no nosso esquema, tá bom? E na posição mais quente aqui, novamente, a mesma lógica. Notem que a curva dele é inclinada, né? Ele vai ciclar desligando o compressor a menos 15, ligando a menos 9,5. Ok? Quero agradecer as perguntas aí que estão chegando para a gente. Então, no final ali da nossa apresentação, a gente vai respondê-las, tá ok? Obrigado, pessoal. O terceiro modelo que nós estamos trazendo, ele é para uma aplicação mais doméstica. Ele é para um refrigerador doméstico de uma porta, né? É aquele que não é o duplex, tá? Porque geralmente os duplex hoje em dia são do tipo frost-free, né? Daí já nem empregam um termostato. Empregam um controle eletrônico para fazer um degelo automático, né? Mas ainda existe um parque instalado enorme de refrigeradores de uma porta, e esse termostato ele se adequa exatamente para essa aplicação. Notem aqui como diferença, pessoal, que na escala aqui horizontal do meu gráfico, agora apareceu a palavra defrost, de degelo, certo? Então, um refrigerador do tipo doméstico de uma porta, ele não tem resistência de degelo, ele não tem nada disso. De tempos em tempos acumula-se algum gelo ali, e você precisa realmente forçar um degelo, fazer um degelo. Como é que é esse degelo? É, na verdade, você fazer com que o compressor cicle em temperaturas acima de 0, porque qualquer coisa qualquer gelo que for exposto a temperatura acima de 0, ele começa a derreter, certo? Começa a virar líquido novamente e aí, naturalmente, ocorre o degelo. Então, esse nosso termostato, ele já tem uma posição ali chamada defrost, onde o usuário vai girar o eixo no sentido totalmente anti-horário, ok? E aí, o termostato vai fazer o quê? Ele vai ciclar numa temperatura acima de 0. Ele não vai desligar totalmente o compressor, tá ok? Não vai ser a mesma coisa do que puxar o refrigerador da tomada, que a gente não recomenda fazer. Porque se você esquecer esse refrigerador desligado da tomada, no dia seguinte você vai perder a carga que está lá dentro. Ok? Então não é recomendado fazer isso. Como que é o certo para um refrigerador com esse termostato? Você gira o eixo dele todo no sentido anti-horário, até a posição de frost, e aí, naturalmente, o degelo vai acontecer de forma natural. Lógico que não instantaneamente, porque o compressor ainda vai continuar ciclando, mas a temperatura de liga do compressor, ela é acima de 0. Então, enquanto a temperatura passou de 0 para cima e até atingir essa temperatura positiva, o gelo que está ali no evaporador naturalmente vai começar a se desfazer, ok? É assim que funciona esse nosso termostato aqui, que é o final 7242. Então, o técnico que está nos assistindo precisou de um termostato ali para um refrigerador da dona de casa, tal, refrigerador convencional de uma porta, é só ir lá no nosso distribuidor e pedir um termostato 077B 7242 da Danfoss, ok? É isso aí. Uma outra característica importante desse termostato, ela está destacada aqui, ó, pessoal. O contato elétrico que está dentro desse termostato,
Ele suporta uma corrente de 40 amperes de partida, que é o LRA, ok? E 8 amperes de corrente a plena carga. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esse termostato vai durar uma vida, pessoal, né? Esse contato pode funcionar milhares de ciclos com uma carga dentro desse range de corrente, que você não vai ter problema nenhum de carbonização, né? Muito diferente do que acontece com alguns termostatos de menor qualidade, onde a vida útil é bem pequena, né? Você tem, sei lá, centenas de ciclos, ele já começa a apresentar algum mau contato e chega uma hora que o termostato não liga mais. Por quê? Porque o contato carbonizou. Você não usa uma platina ali, você não usa um contato com material de boa qualidade. Ok? Eu vou passar novamente a palavra para a minha colega, a Kézia, ela vai explicar um pouquinho aqui dos argumentos de valor, tá? Caso tenha aqui algum lojista nos assistindo, esse slide aqui é para ajudá-los no convencimento ali comercial, para que os técnicos procurem e deem preferência para o nosso produto. Kézia, passo de volta para você. Obrigada, Oswaldo. Excelente apresentação. O Oswaldo é um professor mesmo para explicar essa parte técnica para a gente. Aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho do nosso Value Proposition, que são os nossos benefícios comerciais. Então, para o nosso distribuidor, e aí, assim, até a forma como a Danfoss trabalha, nós não vendemos diretamente esse produto para o cliente final. Vocês vão encontrar esses produtos nas lojas, nos nossos distribuidores autorizados Danfoss, tá? E para o nosso distribuidor, uma vantagem que nós temos já nesse produto é que ele já vem com código de barras, tá? Digo isso porque tem concorrentes nossos que não têm, tá? A nossa codificação ela é muito lógica. Nós estamos trazendo estamos trazendo esses três termostatos universais, mas existe uma série deles. E aí começa sempre com 077B, e eles têm uma sequência lógica, né? Nós estamos trazendo o 077B 7001, final 002 e o final 42. E com isso também facilita o controle de estoque. Nós trazemos eles nessas caixas que vocês podem ver aqui. Deixa eu só colocar uma setinha aqui. Nós trazemos nessas caixas já a embalagem individualizada, tá? E quais as vantagens que nós apresentamos para o instalador? Esses termostatos atendem a maioria das aplicações e eles já contêm os acessórios, como o Oswaldo falou. Então, como vocês podem ver aqui, ele já contém o botão, contém o mostrador com a escala da temperatura, o que traz uma economia de tempo para o instalador. E vantagens para o usuário final. Então, aqui o vendedor que esteja nos assistindo, o lojista que esteja nos assistindo, uma vantagem que você pode falar para o usuário final é que é de um material reciclável e o gás utilizado aqui no bulbo não é CFC, tá? O gás utilizado é o R290, o R290 e o R134A, tá? Passando aqui para nosso próximo ponto, que nós estamos trazendo para na verdade, nós já trouxemos para o Brasil, já temos alguns no Brasil, estamos trazendo mais. Os nossos distribuidores, eles compram direto da fábrica da Danfoss, tá? E a partir desse mês nós temos tanto o código final 01, quanto o código final 02, quanto o código final 7242, que são nas temperaturas que o Oswaldo explicou. Para o nosso distribuidor, ele vem em caixas com 40 peças, tá? E o nosso lead time de fabricação hoje ele está em
entre 4 e 6 semanas, a depender do modelo de fabricação. A Danfoss no Brasil manterá estoque dessas peças e os nossos distribuidores também manterão estoque dessas peças. Tá? Aí eu quero apresentar também para vocês um pouquinho aqui dos códigos, comparando com um concorrente nosso. Tá? Nós temos para o nosso final 01 é para aplicação em bebedouro e refresqueira, o nosso final 02 é para aplicação em freezer, e o nosso final 7242 é para aplicação em refrigerador de uma porta e em balcão frigorífico. Pessoal, quero falar para vocês também que esse treinamento tem certificado de participação e vocês precisam fazer o download dele, tá? Não é enviado diretamente para o e-mail que vocês fizeram a inscrição. Então, procurem aqui para fazer o download e nós também vamos disponibilizar aqui uma pesquisa de satisfação que nós pedimos para que vocês preencham. E vamos abrir agora para as dúvidas. Se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat ou pode nos perguntar aqui diretamente. No chat para você. Kézia, eu já respondi algumas perguntas aqui que chegaram para a gente via chat, enquanto você falava, mas eu acho que tem algumas outras perguntas ainda que não foram respondidas, né? Acho que você tomou nota aí durante a apresentação. Você quer me falar algumas aqui? Eu respondo para o pessoal. E aí fica registrado na nossa gravação. Maravilha, Oswaldo. Quero te passar algumas perguntas que eu recebi, sim. Eu recebi aqui que a pergunta se o range de temperatura está gravado na peça. Tá. Bom, sim, você mesma falou no começo da apresentação, lembra que existe uma máquina ali na nossa produção que grava informações sobre o termostato de forma permanente, não é um adesivo, nada, né? Então, pessoal, essa pergunta é pertinente, sim, e a gravação é feita na parte traseira do termostato, aqui nessa parte plástica aqui. Então, a máquina tem capacidade aqui de gravar de forma indelével, né? Chama, que é uma marcação permanente. Então, aqui nessa plaquetinha, os termostatos da Danfoss que o pessoal vai encontrar na distribuição, eles vão ter a marcação de temperatura conforme a gente mostrou nos slides. Deixa eu ver se eu consigo voltá-los aqui, a gente já mostra para vocês. As temperaturas vão estar mostradas dessa forma aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Lá na parte traseira do termostato vai estar mostrando lá mais 5, mais 1,5, tá? Numa coluna, e na outra coluna, logo à esquerda, mais 9,5, mais 12,5, no caso do termostato 7101. Então, sim, as temperaturas vão estar gravadas, isso é muito fácil para o técnico identificar, né? Que termostato ele tem na mão ali para poder fazer a substituição. Ok? Excelente. Tem mais uma pergunta aqui que a gente recebeu, Oswaldo. Se o termostato é bivolt, você pode responder para a gente? Sim, essa pergunta é bastante recorrente aí nesse tema, porque quando você fala de controlador eletrônico ou qualquer outra carga eletrônica, vamos falar do portfólio da Danfoss, uma bobina solenoide, por exemplo, ela tem a tensão determinada, né? Ela é ou 110 ou 220, né? No caso do termostato, como ele tem conexão com a parte elétrica do circuito, né, o pessoal imagina que ele tenha uma tensão dedicada. Mas a explicação aqui é a seguinte: ele é uma chave elétrica, tá, controlada por temperatura. Então, qualquer tensão que você fizer passar por essa chave, o termostato ele vai chavear isso, ele vai ligar e desligar. Então, pode ser qualquer tensão
Então, sim, ele é bivolt, inclusive pode ser de qualquer frequência também. Pode ser numa rede 60 Hz, numa rede 50 Hz, que o funcionamento será o mesmo. Tá? Acho que essa pergunta também estava no chat ali, então, o pessoal que perguntou aí está respondido, tá bom? Excelente, Oswaldo. Nós recebemos mais perguntas aqui. A outra foi onde se encontram os termostatos para compra, tá? Os termostatos universais Danfoss. Então, essa eu consigo responder, Oswaldo. Então, vocês encontram na rede de distribuição autorizada Danfoss. Então, as lojas em que vendem os produtos Danfoss, vocês vão encontrar os termostatos. Tem mais pergunta aqui. Eu acredito que tenha sido respondida. Em quais equipamentos os termostatos podem ser usados? Essa pergunta foi mandada mais no início, mas nós respondemos. Quer responder, Oswaldo? Posso responder sim, Kézia. Eu vou até voltar no slide aqui que a gente apresentou. Basicamente, o termostato ele pode ser aplicado em qualquer tipo de equipamento que exige um controle de temperatura aí de forma simples, né? Mas no caso dos termostatos universais que estamos trazendo no momento para vender em nossos distribuidores, a aplicação recomendada seria refrigeradores domésticos do tipo uma porta, tá? Nós pegamos aqui na apresentação uma imagem até de um grande cliente nosso que fabrica esse equipamento no Brasil. E aí passamos para bebedouros, os mais variados tipos aí, certo? Os refrigeradores horizontais do tipo chest freezer ou refrigeradores para sorvete com tampas de vidro. Também é possível aplicar o modelo 02, que é o para baixa temperatura, né? E aqui temos um exemplo também de um bottle cooler, onde o termostato também é possível aplicar. Ok? Então, essas são as aplicações recomendadas para esse tipo de termostato que nós estamos trazendo aqui no caso. Kézia, tem algumas perguntas que estão chegando no chat aqui. Eu posso responder aqui na sequência? Sim. Siga respondendo, por favor. Vamos para o chat. Tá joia. Obrigado, pessoal, para quem está assistindo com a gente aí e estão interagindo, tá bacana aqui. Eu tenho aqui de um colega me perguntando qual é a esterese do termostato, tá? A esterese, para quem não conhece ou para quem não sabe do que se trata aqui, é basicamente a diferença de temperatura entre o liga e o desliga, tá? Então, nesse caso aqui, a esterese vai ser a diferença entre o mais 5 e o mais 1,5. Então, aqui nós estamos falando de uma esterese de 3,5, correto? Certo, pessoal? Essa é a esterese. Então, a esterese do termostato, ela é variável, olha só, de acordo com a posição que o eixo dele se encontra, tá ok? Então, se tiver na posição mais fria, nesse exemplo que eu peguei, vai ser uma esterese de 3,5. Esterese é também conhecido como diferencial, ok? Tem uma outra pergunta aqui de um colega falando do tamanho físico do termostato, certo? Obrigado aí pela pergunta, colega, valeu. O termostato da Danfoss, a gente tem conhecimento que ele tem a carcaça dele, o corpo dele, ligeiramente maior do que o termostato de alguns concorrentes. Por que isso? Porque a gente tem um método construtivo que trabalha com pressão de diafragma, pressão de sanfona contra uma mola principal. É o processo construtivo que a Danfoss tem nessa peça, por isso o corpo dele é um pouquinho maior, ligeiramente maior do que de alguns de nossos concorrentes. Mas eu entendo, e pela minha experiência, que esse incremento no tamanho não impede de você fazer a reposição, tá? Não impede, principalmente nos equipamentos comerciais. Quando se trata de um refrigerador doméstico, que o termostato vai dentro de uma pecinha plástica, de uma montagem ali que geralmente é integrado com a luminária da geladeira, ali deve-se tomar um pouco mais de cuidado. Então, qual que é a minha recomendação nesse caso?
é o técnico talvez levar esse termostato original até a loja e aí lá na hora comparar o tamanho com um termostato da Danfoss ali, para ele decidir se ele realmente vai conseguir montar o da Danfoss, se ele consegue fazer uma adaptação na luminária ali, ou não. Ele precisa realmente procurar um que seja daquele tamanho exato, ok? E todos os termostatos da Danfoss, independente do tamanho, independente do modelo e do código, desculpa, eles têm o mesmo tamanho físico. Todos têm o mesmo tamanho. Ok? Tem mais perguntas aqui, Kézia. O pessoal dizendo se vai ser disponibilizado o material digital para marketplace. Você quer abordar esse tema, que seria mais aí da tua carteira? Abordo, sim. Então, para os distribuidores, eles têm acesso a uma ferramenta chamada Product Data Tool, em que eles têm acesso ao material digital para utilizar no site deles, no marketplace. Então, esse material já é disponibilizado, tá? Ele é disponibilizado para os distribuidores. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem mais uma, sim. Tem mais uma aqui de um colega que dá para ver na pergunta que ele sabe bem do que está falando aqui, olha. Ele pergunta o seguinte para a gente, Kézia. Caso o compressor seja maior que 1 HP, posso colocar uma contatora para fazer o acionamento do mesmo através do termostato? Perfeito, colega. Perfeito. É isso aí. A título de elétrica, né? Qualquer tipo de carga que seja maior do que o contato do dispositivo que está chaveando essa carga, você tem que fazer a interface com um contato de maior potência. Daí, no caso, seria um contator mesmo. Maravilha. Está certinho aí o raciocínio e está aprovado aí pela Danfoss esse tipo de aplicação. Eu acredito que é isso, Kézia. Pelo que eu estou vendo no chat aqui, algumas já foram respondidas também por texto. Agradeço aí, viu, pessoal, pela interação aí, bastante interação hoje com a gente aqui no webinar da Danfoss. Tem uma pergunta que eu estou visualizando aqui, se a Danfoss vai trazer com os acessórios vendidos separadamente. A Danfoss não vai trazer com os acessórios vendidos separadamente. A nossa ideia é atingir o mercado que necessite do termostato completo. Tá? E aí a gente também atinge pequenos fabricantes de racks com esses termostatos vendidos através da distribuição e atende os técnicos que fazem reparos. Temos mais perguntas? Muito obrigado, Kézia. Obrigado, Osvaldo. Pelo menos eu aprendi bastante com vocês mais uma vez. Esperamos que esse webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, eu peço que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn e também no nosso YouTube. Convidamos a que se inscrevam no nosso YouTube, onde poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados, cursos, vídeos, treinamentos, lançamentos recentes e algumas outras novidades que nós temos disponíveis. Em nosso site, colocando a revista Solutions na pesquisa, na aba lá em cima, poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, mais novidades, entre outros. E continuando, apontem a câmera para o QR Code com o celular ao lado para acessar a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefira, poderão acessar o site digitando isso no navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente nos webinars. Lembrando que nossos webinars acontecem todos os meses. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato com o nosso saque, saque.brasil@danfoss.com ou o telefone que está na tela para vocês. E agora uma novidade que vem aí, sabemos que o futebol é um esporte muito importante no Brasil. Então, dia 30 de agosto, teremos o nosso podcast. Acompanhem nas nossas redes sociais, em breve estarão disponíveis em todas as plataformas.
Novamente, agradecemos a sua participação e esperamos que encontrar nos próximos webinars. Obrigado, pessoal, e uma ótima noite.